Um homem entra em um posto de gasolina e liga para a polícia, confessando um crime horrível que chocou todos. A polícia, ao chegar no local que o homem descreveu, se depara com uma cena cruel e perturbadora. No chão de um quarto, encontra uma mulher grávida, sua vida interrompida de forma violenta. Alicia Bronfield veio ao mundo em 28 de agosto de 1990, em Joliet, uma cidade no estado de Illinois, localizada a aproximadamente 10 milhas de Plainfield. Sua chegada foi marcada por um contexto familiar singular. Filha de Sherry Bronfield James, seu pai biológico, ela nasceu em um momento em que seus pais já estavam separados. Isso significou que Sherry, uma jovem mãe solteira, assumiu sozinha os primeiros anos de cuidado com Alicia, criando-a com dedicação em um ambiente que, apesar das dificuldades iniciais, se tornaria repleto de apoio e amor. Esse cenário mudou em 1998, quando Alicia tinha 8 anos. Foi nesse ano que Sherry casou-se com Joe, um homem que entrou na vida delas e assumiu plenamente o papel de padrasto, trazendo estabilidade e uma nova dinâmica familiar. Alicia não era filha única. Ela cresceu ao lado de 3 irmãos, Luke, Chase e Colton, e uma irmã, Brianna, formando uma família animada e unida de 5 filhos. Seus irmãos a adoravam, e ela era igualmente querida por eles, formando um laço forte que atravessava a infância. Sua relação com a mãe, Sherry, era particularmente especial. Sherry gostava de vesti-la com várias roupas diferentes apenas para tirar fotos, capturando momentos que evidenciavam o carinho e o orgulho que sentia pela filha. Esse ambiente familiar extenso e solidário moldou Alicia, dando-lhe uma base de amor e segurança. A personalidade de Alicia, mesmo na infância, já se destacava. Ela era descrita como uma criança alegre e divertida, alguém que não levava a vida muito a sério e que tinha um dom natural para iluminar o dia de quem estivesse por perto. Seus amigos e familiares a viam como leal e generosa, características que se manifestavam em pequenos gestos, como estar sempre presente para ajudar ou ouvir. Talvez o que mais chamasse atenção fosse sua habilidade única de fazer as pessoas se sentirem especiais. A adolescência de Alicia Bronfield foi um período de transição marcado por determinação, inteligência e um desejo crescente de independência que a levaria a construir os alicerces de uma vida promissora. Em 2008, aos 18 anos, ela concluiu o ensino médio na Joliet Catholic Academy, uma escola católica em sua cidade natal, Joliet, Illinois. Sua passagem por lá não foi apenas uma formalidade. Alicia se destacava como uma estudante brilhante, com uma mente curiosa e uma vontade firme de seguir seus próprios caminhos. Esse brilho acadêmico a impulsionou a dar um passo ambicioso logo após a formatura, ingressar na Western Illinois University, uma instituição localizada a cerca de 3 horas de Joliet. Lá, ela escolheu mergulhar no estudo de ciências forenses e justiça criminal, áreas que combinavam sua inteligência analítica com o interesse por desvendar mistérios e promover justiça. Em 2012, aos 21 anos, Alicia estava apenas um semestre de conquistar seu diploma, um marco que refletia anos de dedicação e esforço, evidenciando sua capacidade de planejar um futuro sólido e significativo. Mas a busca por independência de Alicia não se limitava aos estudos. Ainda aos 16 anos, em 2006, ela decidiu dar um passo prático para sustentar suas ambições, começando a trabalhar no departamento de jardinagem da Home Depot, em parceria com a Grand Flowers Gravers. Esse emprego não era apenas um meio de ganhar dinheiro. Para Alicia, era uma paixão. Ela montava displays de flores, organizando arranjos coloridos que enchiam os olhos dos clientes, e adorava estar ao ar livre, cercada pela beleza natural das plantas. O trabalho na Home Depot, uma grande rede varejista, oferecia a ela uma sensação de liberdade que ia além do salário. Era uma chance de se firmar como uma jovem autossuficiente, capaz de equilibrar responsabilidades e sonhos. Mesmo após entrar na universidade, Alicia continuou retornando ao emprego durante os verões, usando os ganhos para custear seus estudos e manter sua vida em movimento. Sua família, especialmente Sherry e Joe, sentia orgulho dessa garota trabalhadora que transformava cada oportunidade em um degrau para algo maior. Foi nesse ambiente profissional que Alicia cruzou caminhos com Brian Cooper, um encontro que inicialmente parecia inofensivo. Aos 16 anos, quando começou na Home Depot, ela conheceu Brian, então com cerca de 31 anos, um supervisor regional que era responsável pelo departamento de jardinagem. Ele era 15 anos mais velho, uma diferença de idade significativa que já sugeria um desequilíbrio de poder, mas no início a relação entre eles era cordial. Brian se apresentava como alguém amigável, talvez até extrovertido demais para um gerente, como Sherry notou em uma visita ao local de trabalho. Alicia, com sua natureza generosa e aberta, viu nele um colega com quem podia se dar bem,
uma conexão que começou como uma troca profissional leve e descomplicada. No entanto, essa fachada de amizade logo se revelou ilusória. Brian começou a demonstrar um interesse que ia além do aceitável, fazendo avanços sexuais que Alicia, ainda uma adolescente, rejeitava com firmeza. Ele não aceitava os limites que ela estabelecia, insistindo em um apego que ela nunca correspondeu, e suas ações começaram a traçar os contornos de uma obsessão inquietante. Esses primeiros sinais de comportamento inadequado marcariam o início de um padrão de assédio que Alicia sofria. No início de 2012, a vida de Alicia Bronfield, então com 21 anos, tomou um rumo inesperado e transformador. Ela descobriu que estava grávida. A notícia veio de um relacionamento com um colega da Western Illinois University, um rapaz cujo nome não foi registrado nos relatos, mas que fez uma escolha clara ao optar por não se envolver na vida da criança. Para Alicia, a revelação trouxe um misto de choque e surpresa. Afinal, a gravidez não estava nos planos de uma jovem tão focada em seus estudos e trabalho. No entanto, o que poderia ter sido um momento de incerteza rapidamente se transformou em alegria e determinação. Sentada no chão da casa de sua mãe, Sherry, ela compartilhou a novidade em uma conversa íntima. Sherry, percebendo algo diferente na filha, perguntou diretamente: "Você está grávida?" Alicia confirmou, e a resposta da família foi imediata e acolhedora. Em vez de recriminações, Sherry e Joe, seu padrasto, ofereceram apoio incondicional, prometendo estar ao seu lado em cada etapa dessa jornada. Esse suporte foi o alicerce que permitiu a Alicia abraçar a maternidade com entusiasmo, decidindo que seguiria em frente como mãe solteira. Logo ela descobriu que teria uma menina e escolheu um nome cheio de significado: Ava Lucille, uma homenagem carinhosa à sua avó, com quem tivera uma ligação tão especial na infância. Com a chegada de Ava no horizonte, Alicia mergulhou na preparação para a maternidade com um senso prático e uma energia renovada. Ela tomou decisões firmes para garantir o bem-estar da filha que estava por vir. Parou de fumar e beber, hábitos que abandonou assim que confirmou a gravidez, demonstrando um compromisso profundo com a saúde do bebê. Sua vida, antes guiada apenas por seus próprios objetivos, agora girava em torno de planejar um futuro seguro para Ava. Alicia começou a economizar cada centavo que podia, guardando dinheiro para comprar itens essenciais como roupas de bebê, mamadeiras e fraldas, ciente de que, como mãe solteira, dependeria apenas de sua renda. No trabalho, ela optou por manter a gravidez em segredo dos colegas e de Brian Cooper, seu supervisor na Home Depot. Essa escolha talvez refletisse uma mistura de cautela e desejo de preservar sua privacidade em um ambiente onde já enfrentava pressões. Foi nesse contexto que Brian, sem saber da novidade, ofereceu a ela uma promoção no departamento de jardinagem. O novo cargo vinha com um salário mais alto, horários melhores e, o mais importante, a promessa de uma licença maternidade paga, um benefício crucial para uma futura mãe solteira. Embora a promoção tenha sido um alívio financeiro, ela também amarrou Alicia ainda mais ao emprego, aumentando sua dependência de um lugar que oferecia tanto oportunidades quanto tensões. Em meados de agosto de 2012, a vida de Alicia Bronfield tomou um rumo sombrio quando Brian Cooper, seu supervisor na Home Depot, impôs uma exigência que mudaria tudo. No dia 15 de agosto, 3 dias antes de um evento, Brian abordou Alicia com um ultimato. Ela deveria acompanhá-lo ao casamento de sua irmã em Door County, Wisconsin, marcado para 18 de agosto, ou enfrentaria a perda de seu emprego. Aos 21 anos e com a gravidez entre 6 e 7 meses, Alicia estava em um momento vulnerável, carregando o peso de cuidar de si mesma e da filha que logo nasceria. A proposta de Brian não era um convite, mas uma coação descarada, uma ameaça que explorava a dependência dela do trabalho na Home Depot, onde ele tinha o poder de cortar suas horas ou demiti-la. Alicia hesitou profundamente. Ela já tinha planos para aquele mesmo dia, o casamento de sua amiga próxima Jéssica, um evento que ela aguardava com entusiasmo, escolhendo até uma roupa especial para exibir suas curvas de grávida. A ideia de viajar por horas com Brian, alguém cuja presença já incomodava há anos, era tudo menos atraente. No entanto, a necessidade de manter a estabilidade financeira, especialmente com a licença maternidade paga em jogo, pesou mais. Após uma noite de reflexão, ela cedeu, relutante, decidindo que o sacrifício valeria a pena por sua filha. Os preparativos para a viagem começaram com uma promessa que trouxe algum conforto a Alicia e a sua mãe, Sherry. Brian assegurou que eles ficariam hospedados no mesmo hotel que os outros convidados do casamento, o Sandy Bay Beach Resort, e que teriam quartos separados. Essa garantia foi crucial. Para Sherry, que conhecia o histórico de comportamento inadequado de Brian, a presença de outras pessoas ao redor da filha era um alívio,
uma barreira contra qualquer situação desconfortável. Alicia, por sua vez, sentiu-se um pouco mais segura com a ideia de não estar isolada com ele. Na manhã de 18 de agosto, um sábado, os dois partiram de Plainfield, Illinois, em uma jornada de aproximadamente 4,5 horas até Door County, uma região conhecida por suas belas paisagens e longas costas, um destino popular para casamentos. Brian dirigiu, enquanto Alicia, grávida e provavelmente cansada, seguia ao seu lado, carregando a esperança de que a viagem fosse apenas um inconveniente passageiro. Eles chegaram ao Sandy Bay Beach Resort, um local que prometia ser o ponto de partida para um fim de semana rápido, com retorno planejado para a manhã seguinte, já que Alicia queria voltar logo para casa. A sensação de segurança, porém, desmoronou logo após a chegada. Ao entrar no resort, Alicia descobriu uma realidade bem diferente da que Brian havia descrito. Eles não estavam no mesmo hotel que o resto da festa de casamento, e pior, não havia quartos separados, apenas um único quarto com uma cama para os dois. A decepção e o medo tomaram conta dela. A mentira de Brian não era apenas uma quebra de confiança, mas um sinal de intenções que ela não podia ignorar. Furiosa, Alicia confrontou Brian, e a discussão esquentou rapidamente. Ela pegou o telefone e ligou para Sherry, informando que estava arrumando as coisas para ir embora, incapaz de suportar a situação. Sherry, alarmada, sugeriu que ela avisasse a irmã de Brian sobre a saída, mas Alicia respondeu que nem sabia onde os outros estavam hospedados, o que só aumentou a preocupação da mãe. Por algumas horas, Alicia esteve decidida a abandonar o plano, mas algo mudou. Talvez fosse o peso da ameaça de perder o emprego, ou a percepção de que, estando tão longe de casa sem transporte próprio, suas opções eram limitadas. Após um tempo, ela enviou uma nova mensagem a Sherry, dizendo que tudo estava ok e que ficaria para o casamento afinal. Uma decisão tomada mais por necessidade do que por vontade, na esperança de evitar mais problemas no trabalho. Na manhã de 19 de agosto de 2012, um domingo, Brian Cooper apareceu em uma loja de conveniência em Door County, Wisconsin, em um estado que chamou a atenção imediata. Suas roupas pingavam água, encharcadas da cabeça aos pés, deixando um rastro úmido no chão enquanto ele se aproximava do atendente atrás do balcão. Com uma calma desconcertante, ele fez um pedido simples, mas carregado de gravidade. "Você pode ligar para o 911?" O atendente, provavelmente confuso com a figura ensopada diante dele, atendeu ao pedido sem hesitar, discando o número de emergência e entregando o telefone a Brian. Quando a chamada conectou, Brian tomou a palavra, sua voz firme e direta cortando o silêncio da linha. "Quero relatar um assassinato, por favor." Era o início de uma confissão que chocaria todos os envolvidos, um momento que marcaria o fim de uma sequência de eventos trágicos iniciada na noite anterior. O operador do 911, treinado para lidar com emergências, começou a fazer as perguntas padrão, tentando entender a situação que lhe era apresentada. "Você sabe com certeza que um assassinato ocorreu?" perguntou, talvez esperando alguma hesitação ou incerteza. Brian respondeu sem vacilar: "Sim." A próxima questão veio naturalmente: "Você sabe quem a matou?" E, com a mesma frieza, Brian declarou: "Eu fiz." O operador, agora confrontado com uma admissão tão explícita, prosseguiu: "Foi um acidente ou você estava com raiva?" Antes que a frase terminasse, Brian o interrompeu, cortando qualquer possibilidade de ambiguidade. "Foi intencional." Sua voz não tremia, não carregava emoção aparente, era como se ele estivesse narrando um fato trivial. Ele então acrescentou, quase como uma reflexão casual: "Sou uma boa pessoa, exceto pelo que fiz ontem à noite. A família de Alicia vai surtar. Todos vão surtar." Essas palavras, ditas com uma naturalidade perturbadora, pintavam um quadro de alguém plenamente consciente do impacto de suas ações, mas desconectado de qualquer remorso genuíno. O operador, visivelmente surpreso com a clareza da confissão, respondeu com um tom que misturava profissionalismo e um leve assombro: "Foi intencional. Ok, você fez a coisa certa ligando." Ele precisava de mais informações para agir, e Brian forneceu sem hesitação. O corpo estava no Sandy Bay Beach Resort, o local onde ele e Alicia haviam se hospedado. Antes que a conversa pudesse se estender, os xerifes de Door County chegaram à loja de conveniência, alertados pela chamada em andamento. Brian ainda segurava o telefone quando os oficiais o abordaram, ordenando que se rendesse. Ele foi algemado e levado para a delegacia imediatamente, encerrando a ligação que ele próprio iniciará. Aquele telefonema, feito por um homem encharcado e calmo após uma noite de violência, foi o primeiro passo para expor o crime que ele cometera,
um ato que logo seria detalhado em toda sua brutalidade. Na manhã de 19 de agosto de 2012, após a ligação chocante de Brian Cooper para o 911, os xerifes do condado de Door, em Wisconsin, receberam uma ordem urgente: dirigirem-se ao Sandy Bay Beach Resort, um local pitoresco que, naquele momento, se tornaria o palco de uma descoberta macabra. A chamada, feita por volta das 9 horas ou 10 horas, havia fornecido coordenadas claras. O corpo estava no quarto que Brian e Alicia Bromfield haviam ocupado na noite anterior. Os oficiais, provavelmente já alertados pela gravidade da confissão de Brian, chegaram ao resort com rapidez, preparados para o que poderiam encontrar, mas ainda assim profundamente impactados pela cena que os aguardava. Ao abrir a porta do quarto, o primeiro vislumbre foi de Alicia, deitada no chão ao lado da cama, seu corpo nu em uma posição que, à primeira vista, parecia quase serena. Um travesseiro havia sido cuidadosamente colocado sob sua cabeça, e um cobertor a cobria parcialmente, do peito até os quadris, como se alguém tivesse tentado encená-la em um estado de repouso. Era uma tentativa perturbadora de mascarar a violência que ali ocorrerá, uma encenação que contrastava brutalmente com sinais evidentes de um crime hediondo. O quarto em si contava uma história diferente da calma aparente do corpo de Alicia. Os lençóis da cama estavam embolados, arrancados de suas posições originais e parcialmente caídos no chão, sugerindo um embate físico intenso. Cigarros apagados, alguns esmagados, outros ainda inteiros, estavam espalhados sobre a mesinha de cabeceira e pelo carpete, exalando um cheiro acre que se misturava ao odor de álcool que impregnava o ambiente. Esses detalhes indicavam que o espaço, pequeno e funcional como típico de um resort, havia sido palco de algo caótico nas horas anteriores. Ao se aproximarem de Alicia, os xerifes notaram sinais visíveis que desmentiam qualquer ilusão de tranquilidade. Hematomas arroxeados marcavam seu pescoço, uma linha irregular de manchas escuras que denunciavam a pressão implacável de mãos humanas. Seus braços e pernas exibiam contusões, áreas avermelhadas e inchadas que sugeriam golpes ou tentativas desesperadas de se defender. Nas mãos, arranhões e cortes superficiais eram visíveis, evidências claras de que ela havia resistido com todas as forças que lhe restavam. A cena, descrita mais tarde por um investigador quase como se ela estivesse dormindo, carregava uma dualidade angustiante: a vulnerabilidade de uma mulher grávida brutalmente exposta e a tentativa fria de encobrir o horror. Para os oficiais que entraram naquele quarto, o impacto foi imediato e duradouro. Um deles, em uma entrevista posterior, confessou que a visão de Alicia, especialmente considerando sua gravidez avançada, foi algo que os marcou profundamente. A barriga arredondada, visível mesmo sob o cobertor, era um lembrete constante de que ali não havia apenas uma vítima, mas duas vidas perdidas. O ambiente não estava apenas desarrumado, ele gritava resistência. A posição do corpo, de costas no chão, com os braços ligeiramente abertos e as pernas dobradas, sugeria que ela havia caído ou sido arrastada da cama durante a luta. A presença de cigarros e o estado dos lençóis reforçavam a ideia de que o agressor havia passado tempo no quarto após o ato, talvez organizando a cena ou tentando apagar vestígios de seu frenesi. Os xerifes, cientes da confissão de Brian, sabiam que estavam diante de uma tragédia deliberada, mas a visão direta daquele espaço, com suas marcas de violência e a tentativa de simular paz, transformou essa certeza em uma experiência visceral que nenhum treinamento poderia preparar completamente. Após a descoberta do corpo de Alicia Bromfield, a investigação deu um passo crucial com a realização da autópsia, conduzida para esclarecer as circunstâncias exatas de sua morte e da perda de sua filha ainda não nascida, Ava Lucille. O exame, realizado por patologistas especializados, revelou uma sequência de violência que confirmou os piores temores levantados pela cena do crime. A causa da morte de Alicia foi determinada como asfixia por estrangulamento manual, um diagnóstico sustentado por marcas distintas ao redor de seu pescoço. Essas marcas eram profundas, com contornos irregulares que indicavam a pressão contínua e desigual de dedos humanos, sem sinais de uso de algum objeto como corda ou cinto, uma observação que alinhava-se com o relato de Brian de que ele usou apenas as mãos. O pescoço exibia uma coloração arroxeada, resultado do colapso dos vasos sanguíneos sob a pele, e a traqueia mostrava danos internos consistentes com uma força prolongada, apontando para uma luta que durou vários minutos antes que ela sucumbisse. Para Ava Lucille, a bebê de 6,5 a 7 meses no útero, a morte foi uma consequência direta. A interrupção do fluxo de oxigênio para Alicia, ao cessar seu coração, privou Ava da vida antes que ela pudesse nascer, um desfecho trágico confirmado pela ausência de sinais vitais fetais. O corpo de Alicia carregava um mapa de lesões que contava a história de sua resistência desesperada.
Os patologistas identificaram ossos quebrados, possivelmente nas costelas ou nos pulsos, fraturas que poderiam ter ocorrido durante a queda da cama ou enquanto ela tentava se desvencilhar de seu agressor. Hematomas espalhavam-se por seus braços e pernas, manchas escuras de tamanhos variados que sugeriam agarrões violentos ou impactos repetidos contra superfícies duras, como o chão ou a estrutura da cama. Contusões adicionais, áreas de inchaço e vermelhidão, reforçavam a ideia de um ataque sustentado, não um golpe único e rápido. Nas mãos, ferimentos defensivos eram particularmente reveladores. Arranhões profundos nas palmas e dedos, alguns com pele rasgada, indicavam que ela havia tentado afastar as mãos de Brian de seu pescoço, enquanto uma marca de mordida no dedo dele, confirmada por saliva e correspondência com os dentes de Alicia, provava que ela lutou até o limite de sua força. Esses sinais, combinados, pintavam um quadro de uma batalha prolongada e violenta, um esforço hercúleo de uma mãe para proteger a si mesma e a filha que carregava. Os achados forenses também esclareceram aspectos adicionais do crime. Apesar de Brian ter admitido considerar o uso de cordas elétricas para amarrar Alicia, a autópsia não encontrou evidências de marcas consistentes com esse tipo de instrumento. Nenhum sulco linear ou abrasão além das impressões das mãos foi detectado, confirmando que ele optou por um método mais direto e brutal. Um dos elementos mais perturbadores veio com a análise do abuso sexual pós-morte. Vestígios de DNA de Brian, incluindo sêmen, foram encontrados no corpo de Alicia, concentrados na região pélvica, corroborando sua confissão de que ele removeu suas roupas após matá-la e cometeu necrofilia. Esse ato, ocorrido enquanto o corpo ainda estava quente, mas já sem vida, foi confirmado por sinais de trauma mínimo nos tecidos, típicos de uma vítima que não pôde reagir. A presença desse DNA, aliado às lesões e à posição em que o corpo foi deixado, forneceu uma prova física irrefutável da sequência de eventos que Brian descreveu. A autópsia, assim, não apenas estabeleceu a causa da morte, mas também revelou a extensão da crueldade infligida a Alicia e Ava, transformando os detalhes clínicos em um testemunho silencioso de sua luta final. Após sua prisão na manhã de 19 de agosto de 2012, Brian Cooper foi conduzido diretamente da loja de conveniência em Door County, Wisconsin, para a delegacia do condado, ainda com as roupas encharcadas que pingavam água pelo chão. Lá, ele foi colocado em uma sala de interrogatório, um ambiente austero com parede cinza e uma mesa de metal, onde o investigador Mark Winkle, do departamento do xerife de Door County, assumiu a tarefa de extrair a verdade por trás da chamada ao 911. O interrogatório começou quase imediatamente, com Winkle, um profissional experiente, enfrentando um suspeito que já havia admitido o crime por telefone. Brian, sentado diante do investigador, não ofereceu resistência inicial. Em vez disso, ele começou a falar com uma franqueza que beirava o desconcertante, como se estivesse narrando uma história trivial em vez de um assassinato brutal. Sua confissão foi detalhada, um relato meticuloso que traçava cada passo da noite anterior, entregando aos investigadores uma visão clara e aterradora do que havia acontecido no quarto do Sandy Bay Beach Resort. Ele descreveu o ataque com precisão fria, como pulou sobre Alicia enquanto ela estava na cama, os gritos dela ecoando pelo quarto enquanto implorava pense no bebê, a luta que se seguiu quando ela mordeu seu dedo e ambos rolaram para o chão. Brian admitiu o estrangulamento, explicando como manteve as mãos ao redor do pescoço dela por minutos, sentindo-a resistir até que a vida se esvaísse. Ele não parou por aí, confessou o abuso sexual que veio depois, removendo as roupas dela para satisfazer seu desejo de vê-la nua, um ato de necrofilia que ele executou por 2 a 3 minutos antes de rearrumar o corpo com travesseiro e cobertor. Sua narrativa incluiu até as tentativas de suicídio, a faca sem corte e o saca-rolhas no quarto, seguidos pela ida à baía onde tentou se afogar, desistindo por instinto. O que chocou Winkle foi a admissão de premeditação. Brian disse que, enquanto Alicia dormia, ele passou horas debatendo o que estava fazendo e se preparando para machucá-la, uma decisão desencadeada pela rejeição final dela ao cortar qualquer vínculo com ele. Sua voz, segundo relatos, era desprovida de emoção, como se ele estivesse recitando uma lista de tarefas, uma característica que reforçava a percepção de um homem desconectado do horror de suas ações. Durante o interrogatório, Winkle pressionou Brian sobre seu passado, buscando entender se aquele era um ato isolado ou parte de um padrão. Foi então que Brian revelou um detalhe perturbador. Ele admitiu ter amarrado uma ex-namorada no passado, durante uma discussão em que não conseguia se fazer entender. Ele a imobilizou com cordas para falar com ela, um incidente que nunca foi denunciado às autoridades, possivelmente por medo da vítima ou por falta de provas na época. Essa revelação, dita com a mesma naturalidade da confissão principal, lançou luz sobre um comportamento controlador que não era novo. Para os investigadores,
Esse histórico reforçava a ideia de que Brian tinha uma propensão a usar a força para dobrar os outros à sua vontade, um traço que culminou no crime contra Alicia. O interrogatório, gravado em áudio e possivelmente vídeo, tornou-se a espinha dorsal da investigação inicial, uma peça central que, combinada com as evidências físicas, parecia selar o caso desde o primeiro momento. Enquanto Brian Cooper confessava na delegacia, a polícia de Door County expandiu a investigação, buscando provas que corroborassem suas palavras e revelassem a extensão de sua obsessão por Alicia Bromfield. Uma das descobertas mais perturbadoras veio da busca em sua residência em Plainfield, Illinois, e no quarto do Sandy Bay Beach Resort. Na casa de Brian, os investigadores encontraram uma câmera escondida, engenhosamente instalada em um buraco minúsculo perfurado em uma prateleira no banheiro, posicionada diretamente em frente ao vaso sanitário. Esse dispositivo, pequeno mas sofisticado, gravava secretamente qualquer um que usasse o cômodo, e seu alvo principal era Alicia. Ela, que frequentemente ia à casa de Brian para passear com seu cachorro a pedido dele, tornava-se vítima inconsciente de sua vigilância voyeurística sempre que usava o banheiro. No resort, uma segunda câmera foi localizada, desta vez ocultada na lixeira do banheiro do quarto onde o crime ocorreu. As gravações recuperadas mostravam Alicia nua, saindo do chuveiro na noite de 18 de agosto, horas antes de sua morte, capturando-a em um momento de vulnerabilidade que ela nunca consentiu. Esses vídeos, armazenados em seu computador, eram um testemunho visual de uma obsessão doentia que se estendia por anos, um arquivo secreto que Brian revisitava para satisfazer seus desejos. Outro detalhe revelador veio da análise do celular de Brian. A senha do aparelho era o aniversário de Alicia, 28 de agosto, um número que ele escolhera como um símbolo de sua fixação, algo que carregava consigo diariamente. Essa escolha, aparentemente trivial, era um fio condutor que ligava sua mente à presença constante de Alicia, mesmo fora do trabalho. Essas evidências, os vídeos, o DNA e os sinais de resistência, formavam um mosaico de provas que não apenas corroboravam a confissão de Brian, mas também pintavam o retrato de um homem cuja obsessão por Alicia transcendia o controle, culminando em um crime planejado e executado com frieza. Com a confissão de Brian Cooper e as evidências acumuladas, a promotoria de Door County moveu-se rapidamente para formalizar as acusações contra ele. Em setembro de 2012, pouco mais de um mês após o crime, Brian foi indiciado por 3 crimes graves: 2 homicídios intencionais em primeiro grau, um pela morte de Alicia Bromfield e outro pela de sua filha ainda não nascida, Ava Lucille, e uma acusação de agressão sexual de terceiro grau, referente ao ato de necrofilia que ele cometeu após o assassinato. Essas acusações refletiam a gravidade do que havia ocorrido no Sandy Bay Beach Resort, reconhecendo Ava como uma vítima distinta, uma decisão significativa que validava a perda de ambas as vidas no tribunal. O indiciamento foi apresentado com uma confiança que parecia inabalável. Afinal, a combinação da confissão detalhada de Brian, o DNA no corpo de Alicia e os vídeos de espionagem parecia tornar o caso um slam dunk, nas palavras de um investigador, com poucas lacunas para a defesa explorar. O julgamento foi inicialmente agendado para janeiro de 2013, um prazo que prometia justiça rápida para a família devastada de Alicia. No entanto, o processo legal não seguiu o curso esperado. Antes que o julgamento pudesse começar, Brian, por meio de sua defesa, apresentou um pedido de adiamento, alegando que não havia recebido todos os materiais solicitados ao Estado, possivelmente relatórios forenses, transcrições ou evidências que ele reivindicava serem essenciais para sua preparação. Esse argumento, embora vago nos detalhes disponíveis, foi suficiente para convencer o tribunal a conceder a solicitação. O julgamento foi remarcado para abril de 2013, um atraso de 3 meses que já começou a pesar sobre Sherry e os outros familiares de Alicia, que ansiavam por encerrar aquele capítulo doloroso. Mas o alívio não veio. Em uma segunda manobra, Brian pediu outro adiamento, novamente sob a justificativa de materiais pendentes, e o tribunal, mais uma vez, cedeu. A nova data foi fixada para junho de 2013, totalizando quase um ano desde o crime. Esses adiamentos, embora tecnicamente legítimos no sistema jurídico, transformaram-se em uma fonte de angústia adicional para a família de Alicia. Cada atraso prolongava o sofrimento, forçando-os a reviver a perda enquanto esperavam para ver Brian enfrentando as consequências. Um processo que, para eles, parecia arrastar-se em um limbo torturante. Após quase um ano de adiamentos, o primeiro julgamento de Brian Cooper começou em 17 de junho de 2013, no Tribunal de Door County, Wisconsin, um momento aguardado com ansiedade pela família de Alicia Bromfield. A promotoria entrou na sala confiante, armada com uma confissão gravada, evidências forenses e vídeos que pareciam tornar a culpa de Brian inquestionável. No entanto,
a defesa apresentou uma estratégia que desafiaria todas as expectativas. Apesar de Bryan ter admitido o crime em detalhes, ele se declarou não culpado, invocando a chamada intoxicação involuntária. O argumento era audacioso, e para muitos, absurdo. Bryan alegou que o álcool consumido na noite do casamento de sua irmã, que levou seu nível de álcool no sangue a 2 a 4 vezes o limite legal, o deixou em um estado de embriaguez tão profundo que ele não podia formar a intenção necessária para cometer homicídio premeditado. A defesa pintou um quadro de um homem fora de controle, incapaz de raciocinar, sugerindo que o crime foi um impulso caótico, não um ato deliberado. Era uma tática que parecia ignorar a clareza de sua narrativa no interrogatório, mas que apostava na possibilidade de semear dúvida entre os jurados. A promotoria, liderada por uma equipe determinada a honrar Alisha e Ava, rebateu com vigor. Eles destacaram a memória excepcionalmente detalhada de Bryan ao confessar. Ele recordara cada passo do ataque, os gritos de Alisha implorando pela vida de sua bebê, a luta no chão, o estrangulamento prolongado e o abuso sexual que se seguiu. Como alguém tão embriagado poderia relatar tudo com tamanha precisão, desde o momento em que debateu e se preparou para machucá-la até os detalhes de suas tentativas de suicídio? Os promotores argumentaram que essa lucidez era prova de premeditação, não de um apagão alcoólico. Eles trouxeram testemunhas do casamento para descrever o comportamento de Bryan naquela noite, mostrando que, embora ele tivesse bebido, ele ainda caminhou sua irmã ao altar e posou para fotos, ações que exigiam coordenação e consciência. O caso parecia sólido, mas o júri, composto por 12 cidadãos comuns, tornou-se o campo de batalha final. Após dias de deliberação, o veredicto veio como um choque, um impasse de 10 a 2. 10 jurados votaram pela culpa nos homicídios, mas 2 mulheres aceitaram a tese da intoxicação, acreditando que o álcool poderia ter nublado seu julgamento ao ponto de absolvê-lo de intenção. Esse impasse anulou o julgamento para os homicídios, resultando apenas na condenação por agressão sexual de 3º grau, uma vitória parcial que forçaria um segundo julgamento. Sherry, devastada, saiu do tribunal assim que ouviu o júri travado, incrédula de que 2 mulheres, após ouvir tudo, pudessem ver Bryan como menos que plenamente responsável. O resultado do primeiro julgamento deixou Sherry Bromfield em um estado de choque e indignação que rapidamente se transformou em ação. Horrorizada com a ideia de que a intoxicação involuntária pudesse ser usada como escudo para crimes tão brutais, ela decidiu que o sofrimento de sua família não seria em vão. Em meados de 2013, Sherry lançou uma campanha incansável para banir essa defesa do sistema legal, uma missão alimentada pela promessa que fez no funeral de Alisha de lutar por justiça. Ela começou escrevendo petições, articulando em palavras o peso de sua perda e o absurdo de permitir que o álcool desculpasse assassinos. O esforço de Sherry culminou em uma vitória histórica em abril de 2014, menos de um ano após o julgamento frustrado. O governador Scott Walker assinou um projeto de lei que oficialmente baniu a defesa de intoxicação voluntária em Wisconsin, uma mudança que ecoou além das fronteiras do estado. Inspirados por sua determinação, 31 outros estados americanos seguiram o exemplo ao longo do tempo, eliminando essa brecha legal que Sherry via como uma afronta às vítimas. Sua campanha não foi apenas uma resposta pessoal, tornou-se um legado de proteção para futuras gerações, um escudo contra a possibilidade de criminosos escaparem da responsabilidade sob o pretexto da embriaguez. No entanto, para o caso de Bryan, a vitória veio com uma ressalva amarga. Devido ao princípio de grandfatherin, que mantém as leis aplicáveis ao tempo do crime, a nova legislação não se aplicava retroativamente a ele. Isso significava que, no próximo julgamento, Bryan poderia tentar novamente a mesma defesa. Apesar disso, o impacto da campanha de Sherry foi inegável, um marco que assegurava que outros não sofreriam o mesmo destino, transformando sua dor em um instrumento de mudança duradoura. Em 2 de maio de 2014, Bryan Cooper enfrentou seu segundo julgamento em Door County, quase 2 anos após o assassinato de Alisha e Ava. A família de Alisha entrou no tribunal com uma mistura de esperança e apreensão. O fiasco do primeiro julgamento os deixará sem a certeza de um desfecho justo. A promotoria, ainda confiante na força das evidências, apresentou novamente a confissão gravada de Bryan, os vídeos voyeurísticos que expunham sua obsessão e os resultados forenses que detalhavam a brutalidade do crime. Desta vez, a defesa insistiu na tática de intoxicação involuntária, permitida pelo grandfatherin da lei antiga, argumentando que o nível de álcool no sangue de Bryan o tornava incapaz de premeditação. Era uma reprise da estratégia anterior, mas o novo júri, um grupo diferente de cidadãos de Wisconsin, ouviria os mesmos fatos sob uma luz renovada, com a promotoria determinada a não deixar dúvidas. O processo foi intenso, mas breve.
Os promotores reproduziram a voz de Brian descrevendo como debateu e se preparou para matar Alicia, destacando sua memória vívida dos gritos dela e da luta que terminou no chão do quarto. Os vídeos de Alicia nua, gravados sem seu consentimento, foram exibidos, uma invasão de privacidade que chocou os jurados e reforçou o padrão de controle de Brian. Testemunhas do casamento confirmaram que ele não parecia desorientado ao caminhar sua irmã ao altar, minando a ideia de um apagão alcoólico. Após apenas 1 hora de deliberação, um contraste gritante com o impasse anterior, o júri retornou com um veredicto unânime, culpado de 2 homicídios intencionais em 1º grau, por Alicia e Ava, e da agressão sexual de 3º grau. Em 24 de julho de 2014, o juiz Elis pronunciou a sentença, 2 penas consecutivas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em suas palavras finais, Elis criticou a falta de remorso de Brian, observando que seu depoimento não continha um pedido de desculpas à família das vítimas, e destacou a brutalidade extrema do ataque, especialmente o abuso ao corpo de Alicia. Para Sherry e os presentes, o veredicto rápido trouxe um alívio agridoce, uma justiça tardia, mas finalmente alcançada. Mesmo após a condenação, Brian Cooper não desistiu de contestar seu destino. Em algum momento após julho de 2014, ele apresentou uma apelação, buscando um novo julgamento com base em uma alegação técnica. A exclusão do testemunho do Dr. Richard Tovar, um suposto especialista que afirmava que o consumo de álcool de Brian, combinado com a retirada de THC, resultara em uma desinibição temporária que tornava altamente improvável que ele pudesse formar intenção criminosa. Esse relatório, segundo a defesa, deveria ter sido admitido no 2º julgamento para sustentar a tese de intoxicação, e sua ausência violava o direito de Brian de apresentar uma defesa completa. Era uma tentativa de reabrir o caso, apostando na possibilidade de que um jurado pudesse reconsiderar a premeditação sob essa nova luz. Brian e seus advogados argumentaram que a decisão do juiz de barrar Tovar foi um erro processual grave, uma última cartada para escapar das penas perpétuas. O Tribunal de Apelações, no entanto, rejeitou o pedido com firmeza. A análise revelou que o relatório de Tovar não havia sido apresentado em tempo hábil, um descuido da defesa que comprometeu sua validade legal. Além disso, os juízes determinaram que, mesmo que incluído, o testemunho não teria alterado o resultado. A confissão de Brian, com sua admissão de planejamento e os detalhes gráficos que ele forneceu, era uma prova esmagadora de intenção, que nenhum argumento de desinibição poderia desmentir. As evidências físicas, DNA, vídeos e marcas de luta, reforçavam ainda mais a culpa, tornando o relatório de Tovar irrelevante perante o peso do caso. O apelo foi negado, provavelmente em 2015 ou 2016, selando o destino de Brian atrás das grades. Para os promotores e a família de Alicia, a decisão foi uma confirmação de que a justiça, embora desafiada, permaneceria intacta, um ponto final nas tentativas de Brian de reverter o inevitável. Paralelamente, Sherry canalizou sua dor em um legado positivo. Em 2014, ela fundou o Purple Project, uma organização em homenagem a Alicia, cuja cor favorita era roxo, um tom que a família usou nos tribunais como símbolo de amor por ela. O projeto nasceu de uma necessidade pessoal. Após lutar para encontrar apoio acessível para seu luto, Sherry decidiu oferecer o que ela não teve. A iniciativa fornece suporte financeiro e emocional a jovens mães solteiras, como Alicia seria, patrocinando-as no primeiro ano de vida de seus bebês com itens como fraldas e ajuda monetária. Também oferece aconselhamento e retiros para pais que perderam filhos, um espaço de cura que reflete a resiliência de Sherry. Inspirada por uma voz interior que lhe sussurrou escolha o amor, não o ódio, ela transformou sua raiva em compaixão, mantendo viva a memória de Alicia e Ava. 13 anos após o crime, em 2025, o Purple Project segue ativo, um testamento de como Sherry encontrou paz através da ação, honrando sua filha com cada vida que ajuda a transformar.